Olá a todos, eu sou a Denise. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, mas antes, porém, vamos nos tranquilizando. Aqueles que quiserem podem fechar seus olhos. Vamos nesse momento ficando confortáveis em nosso lugar, buscando a presença do nosso mentor individual, esse nosso amigo de todos os momentos, que nos sustenta, nos ampara, nos intui sempre ao melhor. E junto dele nós vamos até Maria, nossa mãezinha espiritual, e ela nos recebe com alegria, de braços abertos. Ela tranquiliza os nossos corações, as nossas mentes. E junto dela nós vamos até Jesus, nosso irmão maior, a quem nós agradecemos a sua vinda, agradecemos seus exemplos, os seus ensinamentos, e todos unidos num só coração, um só pensamento, nós vamos até Deus, nosso Pai, a quem nós agradecemos pela oportunidade da encarnação. Agradecemos por tudo que nós temos, somos, por tudo aquilo que já evoluímos. Agradecemos ao Pai por tudo que vivemos, com quem vivemos, e agradecemos a Ele com a prece que seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu falei no início, hoje nós vamos falar a respeito do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Esse primeiro capítulo, ele fala sobre as grandes três revelações que a humanidade recebeu. E ele fala também da aliança da ciência e da religião, finalizando com as instruções dos espíritos sobre a nova era. Nós vamos focar nas três revelações e a gente começa então falando que Kardec, no Evangelho, ele nos mostra que durante o progresso da humanidade nós tivemos três grandes momentos. O primeiro momento foi a vinda de Moisés, que era um espírito missionário de nível superior e um trabalhador de Jesus. Ele veio com a missão de disciplinar a humanidade, que naquela época era muito ignorante e as pessoas elas não tinham a menor consideração pelos seus semelhantes, sendo o único tipo de justiça vigente o direito do mais forte. E isso prevalecia no meio do povo. Então, por esse motivo, que Moisés ele apresenta ao povo um Deus a quem eles deveriam temer, para que ele pudesse ensinar o povo a melhorar-se. Então, a gente vê que a religiosidade, ela teve o seu ponto de partida justamente no medo. Porque, mediante o padrão de evolução da humanidade naquela época, era necessário trabalhar o temor a Deus. Então, dessa forma, Moisés ele pôde estabelecer uma concepção de Deus como a ideia de justiça. E o trabalho dele foi estruturado em duas bases. Então, uma é a da moralidade, o sentimento leal e religioso, quando ele recebe no Monte Sinai os 10 mandamentos, o Decálogo, e que é vigente para todos nós na Terra até hoje. E a outra base foi a lei civil disciplinar que ele colocou com muita firmeza, porque como a gente já comentou aqui, era necessário para que o povo se disciplinasse. Se a gente pensar que hoje, né, em 2022, com todo o conhecimento, toda a educação que nós já temos, às vezes, né, geralmente é muito difícil a gente mudar um sentimento em relação a alguém que nos é difícil. É complicado a gente
diminuir um mau hábito, né? O que dirá excluir esse mau hábito. Então, se para a gente hoje é difícil, o que dirá naquela época, né? Que a humanidade era crua. Nós, muito provavelmente, estávamos todos lá, nós éramos crus de educação, de tato para tratar com o nosso próximo, nós não tínhamos esse sentimento de amor ou respeito, né? Então Moisés precisou de fato de muita firmeza, de muita rigidez para que o povo fosse disciplinado. E aí, então, a gente tem essas duas bases, né? A religiosa, que ela vale até hoje, é algo seríssimo para nós, e a parte civil. Moisés, se a gente for olhar aí por toda essa missão dele, disciplinando o povo, tirando o povo hebreu do Egito, a gente vai ver que além dele ter sido um guerreiro, né? Ele foi um estadista, ele foi um libertador, um historiador, um moralista, um legislador dos judeus. E essa primeira revelação que vem com Moisés, que ele nos traz, ela tem como características o monoteísmo, a crença em um Deus único e a justiça que foi implantada. Então, Moisés ele preparou o povo para a segunda grande revelação, que é o cristianismo. Ele preparou esse povo para que ele recebesse Cristo entre eles. Então, quando nós temos a segunda revelação, nós temos um momento em que Jesus diz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus 5, 17 e 18. Iota é a nona letra do alfabeto grego. Então, Jesus, quando ele vem, ele diz inicialmente que ele não veio destruir a lei, a parte moral, o decálogo, os 10 mandamentos, mas ele vem cumprir essa lei e desenvolvê-la. E aí ele começa a dar para a gente o verdadeiro sentido para que a gente pudesse conhecer quem realmente era Deus. E também assim ele vai adaptando essas leis ao grau de adiantamento do povo na época. Em relação às leis de Moisés, Jesus ele as modificou combatendo os abusos e as práticas das interpretações, reduzindo as leis a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente levasse só isso a sério, se a gente conseguisse seguir apenas isso, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente não precisava de mais nenhum mandamento. Mas a gente ainda está num processo evolutivo em que nós precisamos de outros mandamentos, né? Como não roubar, não matar. E aí Jesus acrescenta isso. E aí estão a lei toda e os profetas. Quando Jesus cita o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, ele quer dizer que é necessário que as leis de Deus sejam cumpridas de forma integral, ou seja, no mundo inteiro, com toda a sua pureza, todas as suas ampliações e consequências. Todos nós somos filhos de Deus e, sendo assim, todos nós vamos ter que cumpri-las na sua totalidade. Mas Jesus, ele não veio apenas como legislador moralista. Ele veio para nos dizer que a verdadeira vida não é a terrena, e sim a do seu reino no céu. Ele disse aquilo que a gente já tinha condição de entender e outras coisas que nós não entenderíamos, nós não estávamos preparados para ouvi-las, ele não deixou de dizê-las.
né? Mas ele deixou essas outras coisas de modo implícito, em parábolas, por exemplo, né? Porque não eram coisas de nossa compreensão ainda. Então a gente precisaria aí de novas ideias, novos conhecimentos, e a gente ainda não tinha maturidade para entender isso. Era necessário a gente ter aí um tempo para que a ciência apontasse a importância da doutrina espírita para a humanidade. E Jesus Cristo, como o mestre do amor, ao trazer o evangelho na sua essência divina, ele nos trouxe essa segunda revelação. Que Deus não é alguém a ser temido, mas alguém a quem nós amamos e nos sentimos amparados, e nos sentimos fortalecidos, seguros, amparados, sustentados. Deus é todo amor, né? Ele veio, Jesus, ele trouxe, né, assim, uma peça central através da qual se desdobra a terceira revelação. Jesus, ele extraiu o que era humano dentro da primeira revelação e ele iluminou o que era divino. Então, ele revelou aí a existência do espírito e, consequentemente, da vida futura, das penas e das recompensas. Ele nos mostrou a existência de um Deus soberanamente bom, justo, misericordioso e não mais um Deus vingativo e cruel. Ele esclareceu que o verdadeiro mundo, a terra prometida, ela não está na existência material na qual a gente vive agora, mas no mundo celeste, no plano espiritual, no nosso destino no desencarne. Com esse caminho, Cristo, ele nos levou a repensar a vida material e a importância que a gente dá a ela. Ele também nos ajuda a reformar os costumes e as relações sociais. É uma estrada longa que a gente percorre, mas ele também nos disse que muitas coisas a gente ainda também não poderia compreender, né? E quando nós estivéssemos maduros o suficiente, ele nos enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelece todas as coisas e a todas explica. Então, enfim, a gente chega aí ao Espiritismo, que é a terceira revelação. Através da doutrina espírita, o homem ele soube de onde ele veio, por que é que ele está aqui, para onde ele vai e as razões que os faz sofrer, que nos faz sofrer, né? Assim, nós somos conscientes de que todos nós somos filhos do mesmo Pai, nós temos a mesma origem, nós somos criados simples e ignorantes, com a mesma condição de progredir. Cada um no seu passo, cada um tem o seu momento de evolução. E nós aprendemos ainda que Deus ele não trata nenhum de seus filhos de forma diferenciada. A gente sabe que estamos evoluindo ao longo dos milênios, desde o átomo primitivo, passando aí pelo reino mineral, o vegetal, o animal, e hoje a gente está estagiando aí no reino hominal, rumo ao reino angélico. A gente tem conhecimento de que o mal é um estado temporário do espírito, ele é causado pelo homem em função do uso do livre-arbítrio, né? Então, assim, a gente tem o livre-arbítrio e a gente vai usá-lo da maneira que a gente quiser, né? O mal é um estado de espírito temporário, a gente vai ficar nisso o tempo que a gente quiser, por isso que a gente diz que a evolução ela é individual. Hoje eu posso estar num estágio em que eu já não consigo conceber determinadas ideias agressivas, mas eu já estive lá atrás onde para mim aquilo era normal. A agressividade, a violência, aquilo fazia parte do meu ser. Então, a partir de um momento,
aquilo já não me dizia como uma verdade, já não me parecia uma verdade boa. Então, eu mudo, né? A gente pode compreender também que a felicidade ou infelicidade que a gente desfruta hoje, ela é fruto dos nossos atos do passado. Então a gente colhe todo o bem ou o mal que a gente praticou em vidas passadas, ou mesmo nessa encarnação, né? Porque muita coisa a gente cria na encarnação atual. Às vezes a gente vem com alguns débitos, mas a gente consegue criar novos e que são sérios, né? E a gente também a gente pode compreender aí que o nosso bem-estar futuro, ele depende justamente de como a gente age, de como a gente sente, de como a gente trata o nosso próximo, né? A gente vai entendendo aí a pluralidade das existências e aí a gente então encontra a explicação para muitas anomalias que a gente vê no mundo. A gente não vive nada que a gente não tenha que viver, a gente não vê nada nesse mundo que a gente não tenha que ver. Tudo faz parte de um processo evolutivo nosso e da Terra. E aí a gente vislumbra a misericórdia de Deus. Deus é um Pai amoroso que nos perdoa e ele nos dá a oportunidade de corrigir todos os equívocos que a gente comete por ignorância sobre as suas leis divinas. Aí a gente constata que não existem penas eternas. A terceira revelação é isso, é a doutrina espírita, é a ciência que vem nos revelar que nada é sobrenatural, fantástico ou maravilhoso, mas sim uma força atuante na natureza. A doutrina espírita, ela vem trazer para gente uma tranquilidade em viver, mas também a consciência daquilo que a gente escolhe viver. Então, era isso que eu tinha para passar. Eu espero que eu tenha esclarecido de certa forma. Quem quiser saber mais, leia o capítulo todo, né? Veja lá tudo que está escrito, busque outras fontes, né? Outras pessoas que também possam explicar esse capítulo, engrandeçam aí o seu conhecimento, né? E então vamos pensando aí no quanto é importante a gente evoluir, no quanto é importante a gente rever conceitos de como nós atuamos, de como nós agimos, daquilo que a gente faz para nós mesmos e para os outros, para que a gente possa viver em harmonia, para que a gente possa, de fato, seguir as leis de Deus, né? Para que a gente seja melhor e individualmente a gente vai expandindo isso coletivamente e o mundo, então, ele pode melhorar-se, né? Então é isso e vamos então mais uma vez nos recolhendo, vamos buscando os nossos melhores sentimentos e os nossos desejos de paz, de tolerância, de compreensão. Vamos nesse momento vibrando pelo bem universal. Vamos vibrando por todos os planetas, vibrando pelo nosso planeta Terra, pelo equilíbrio da natureza. E nós vamos vibrando o amor, a paz, a compreensão por todos os países, envolvendo todos os povos e todos aqueles que têm o poder de liderança. Nós vamos vibrando pelo nosso país com muito amor, com muito carinho, vibrando por todo o seu contorno geográfico, todo o povo brasileiro e por todos aqueles que estão no poder. Que todos nós tenhamos a consciência de que nós precisamos fazer sempre o correto. Vamos vibrando por todas as casas assistenciais, por todas as creches, asilos, orfanatos, hospitais,
por todos aqueles que encontram-se adoentados, por todos aqueles que trabalham na área da saúde, vibrando por todas as casas de detenção, presídios. Nós vamos vibrando por essa casa espírita que nos acolhe, vibrando por todos os assistidos, pelos trabalhadores, vibrando também muito amor, muita harmonia, equilíbrio pelos nossos lares, por todos aqueles que convivem conosco. Vamos, nesse momento, pedindo humildemente uma vibração por nós mesmos, para que nós tenhamos a consciência das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos sentimentos, e nós deixamos uma vibração amorosa para que a espiritualidade leve onde for necessário nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde.